Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 3, semana 2, referente ao sexto ano do ensino fundamental. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a correção. Iniciando a nossa correção, Laura fez 24 bombons. Ela quer empacotar esses bombons de modo que todos os pacotes tenham a mesma quantidade de bombons. Letra A. Indique todas as formas possíveis de se fazer isso, completando a tabela abaixo. Então é o seguinte, ela tem 24 bombons e quer fazer pacotes de modo que todos os pacotes tenham a mesma quantidade. Nós já temos aqui uma primeira parte, vamos dizer assim, resolvida, né? Ela pode fazer um pacote de 24 bombons com 2 pacotes. Aí a gente teria que preencher a nossa tabela aqui, né? Com 2 pacotes, cada caixa vai ter 12 bombons. 3 pacotes, cada caixa vai ter 8 bombons, né? 3 vezes 8, 24. Pode ver que o produto que sempre vai dar 24, né? 1 vezes 24, 2 vezes 12, 3 vezes 8. Aí a gente vai para o 4, 4 vezes 6. E depois a gente pula aqui, né? No caso não tem o número 5. Por que, que não tem o número 5? Porque se eu tiver 5 pacotes, não existe uma quantidade igual que eu vá colocar nas caixas, de modo que a gente atenda, né, o que está escrito aqui no enunciado. Se eu coloco 5, por exemplo, 5 vezes 5, 25, e 5 vezes 4, 20. Ou seja, com 5 pacotes não é possível deixar a mesma quantidade de bombons nas caixas, divididos de forma igual, né? E aí nós temos aqui 6 pacotes com 4 cards, aí vocês podem ver que apenas está invertendo, né? Aqui era 4 pacotes e 6 bombons em cada caixa. Agora virou 6 pacotes e 4 bombons em cada caixa. 3 e 8 virou 8 e 3. 2 e 12 virou 12 e 2. 1 e 24 virou 24 e 1. Tá? Então isso aqui até mostra para a gente, né, a propriedade comutativa da multiplicação. Mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Então, ela pode fazer dessa forma aqui a divisão dos bombons nas caixas. Então, sistematizando os conceitos em uma multiplicação de números naturais, o resultado encontrado é chamado múltiplo dos números que foram multiplicados. Então, 3 vezes 13, aqui eles colocaram 69, mas não é 69, tá? É 39. Então, vocês corrijam aí no PET de vocês. 69, que na verdade aqui não é 69, seria 39. 39 é múltiplo de 3 e 39 é múltiplo de 13. Assunto que nós já vimos na semana passada, nas atividades que nós fizemos. Letra B, podemos afirmar que, nessa tabela, estão escritos todos os fatores de 24. Por quê? Então, lembrando, né, o que é fator? São os números que estão multiplicando, e o resultado aqui é o produto. Então, o 24, todos os fatores estão descritos aqui? 1, 24, 2, 12, 3, 8? Sim, a resposta é sim. E por que eles estão escritos? Porque todas as possibilidades no conjunto dos números naturais de se escrever o 24 através de uma multiplicação estão descritos aqui. 1 vezes 24, 2 vezes 12, 3 vezes 8, 4 vezes 6, 6 vezes 4, 8 vezes 3, 12 vezes 2 e 24 vezes 1. Não existe outra multiplicação nos números naturais que resulte em 24. Ou seja, todos esses números que estão aqui são fatores de 24, tá certo? Na letra C, verifique se os fatores de 24 são também os seus divisores. Registre a estratégia que você usou. Então aqui, ó, eu coloquei todos os fatores de 24 novamente, né? 1 vezes 24, 2 vezes 2, aquilo que já estava na nossa tabela. E agora ele quer saber se os fatores são também seus divisores. Então o que eu vou fazer? Ó? 1 e 24 são fatores de 24, então eu vou dividir o 24 por 1 e o 24 por 24. Todos eles, todas essas divisões que eu fiz aqui, 24 dividido para 1, 24, e 24 dividido para 24, 1, são divisões exatas, ou seja, o resto é zero. Se a gente pegar a segunda situação, 2 e 12,
24 dividido por 2 dá 12, 24 dividido por 12 dá 2. A terceira situação, 24 dividido por 3, 8, 24 dividido por 8, 3. E, por fim, 4 e 6, né? 24 dividido por 4, 6, 24 dividido por 6, 4. Ou seja, por que eu não vou fazer aqui agora o 6 vezes 4, né? Não vou pegar, porque já, como a gente viu na atividade anterior, olha lá, 4 e 6, 6 e 4, só inverteu. E como eu estou utilizando os dois fatores, eu iria repetir de novo os resultados que nós já temos aqui, então não tem necessidade da gente fazer. E o que a gente percebe? Todos os fatores de 24 também são divisores de 24. O que é divisor? É um número, por exemplo, você tem 10. 10 dividido por 2 dá 5 e o resto é zero. Então a gente fala que o 2 é divisor do 10. Então, divisor de um número é um número que divide ele e deixa resto zero, né? É uma divisão exata. E é o que acontece aqui com os fatores de 24. Todos os fatores de 24 resultam em uma divisão exata. Então, os fatores de 24 são também seus divisores, que é uma informação importante para a gente aqui, tá? 24 é múltiplo de 1 e 24, e ao mesmo tempo, 1 e 24 são divisores de 24. 8 e 3 são fatores de 24, né? Ou seja, 24 é múltiplo de 8 e 3, e ao mesmo tempo, 8 e 3 são divisores de 24, tá certo? Atividade número 2, a professora de matemática propôs à sua turma de sexto ano um trabalho de pesquisa para ser realizado em grupos. Se a turma tem 36 estudantes e cada grupo deve ter a mesma quantidade de estudantes, quais são as quantidades possíveis de formações de grupos? Expresse a quantidade de grupos e de estudantes por grupo. Então, nós temos aqui 36 alunos na sala, né? E eles serão divididos em grupos de forma que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunos. Nós podemos fazer aqui um grupo de 36 pessoas, que vai resultar em 36 pessoas, claro, e nós podemos fazer também 36 grupos de um aluno, ou seja, todos os grupos contêm a mesma quantidade de alunos. Nós podemos fazer 2 vezes 18, que vai resultar em 36, e 18 vezes 2, que também vai resultar em 36. Ou seja, 2 grupos de 18 ou 18 grupos de 2. Nós podemos fazer 3 grupos de 12 ou 12 grupos de 3. Nós podemos fazer 4 grupos de 9 ou 9 grupos de 4 alunos. E, por fim, nós podemos fazer 6 grupos de 6 alunos, totalizando aí, né, 36 pessoas que tem na sala, né? São 36 estudantes. Então, aqui estão todas as formas possíveis da gente escrever, da gente separar essa turma, aliás, em grupos que contenham a mesma quantidade de pessoas. Basta a gente fazer aqui uma multiplicação, né? A gente precisa encontrar dois fatores que resultem em 36. Na atividade 3, observe os números apresentados nos cartões abaixo. Faça todas as multiplicações possíveis com os números apresentados, mas com 2 dos 3 números. Depois escreva seus resultados e, em seguida, responda as questões. Então, fazendo todas as multiplicações possíveis, né, nós temos aqui 7 vezes 8 e 7 vezes 9. Então, 7 vezes 8, 56, 7 vezes 9, 63. A gente pega o 8 agora como primeiro fator, multiplica pelos outros dois. Aqui o 7 vezes 8 e o 8 vezes 7 possuem o mesmo resultado, só que eu coloquei aqui novamente porque 7 vezes 8 é diferente de 8 vezes 7. Quando eu falo 7 vezes 8, eu estou falando que eu tenho 7 vezes o número 8. Então, é 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, 7 vezes. Quando eu falo 8 vezes 7, eu tenho 7 8 vezes. Então, é 7 mais 7 mais 7 até inteirar 8 vezes, tá? Então, o resultado é igual, mas a representação não é a mesma. Então, 8 vezes 7, 56, que a gente já tinha feito aqui, e 8 vezes 9, 72. E o 9 vezes 7, que a gente já tinha feito, e o 9 vezes 8, que também deu 72. Letra A, quantos resultados diferentes são encontrados? Quantos resultados? Então, os resultados que nós temos aqui, ó, 56, 63, repetiu 56 eu não vou pegar, o 72 eu ainda não tenho, né? E 63 e 72 eu já tenho. Então, os resultados que nós temos, 53, 56, 63 e 72. Os resultados encontrados são múltiplos de quais números? Então, ó, o 56
Onde que eu encontrei o 56? Ele sendo múltiplo de 7 e de 8. O 63, ele é múltiplo de 7 e de 9. E o 72, ele é múltiplo de 8 e de 9. Bem tranquilinho essa daqui. Ao dividir os resultados encontrados por 7, 8 e 9, essas divisões são ou não são exatas? Quais são os resultados e os restos dessas operações? Então, ó, se a gente fizer 56 dividido por 7, a gente sabe que dá 8. Se nós fizermos 56 dividido por 8, dá 7. Né? Então, eu peguei o 56, dividi por 7 por 8, deu exato. Tem que dar exato mesmo, porque 56 é múltiplo de 7 e 8, e nós acabamos de ver, né, que se um número é múltiplo de dois fatores, esses fatores são divisores desse número. Agora, se a gente dividir 56 por 9, aí a gente vai ter como resultado 6 e sobra 2. Tá? Então, 6 vezes 9, 54, né? E aí sobra 2. Então, dividindo 56 por 7 e 8, temos uma divisão exata, que o resto é zero. E se eu dividir por 9, aí nós temos um resto igual a 2. Se nós pegarmos agora o 63, dividir por 7, resulta em 9. Se dividir por 9, resulta em 7. Ou seja, dividindo por 7 e 9, a divisão é exata, né? O nosso resto aqui vai ser zero. Agora, se eu dividir 63 por 8, aí dá 7. E o resto aqui é igual a 7, tá? Então, dividindo 63 por 8, temos resto igual a 7. E por fim, se a gente pegar o 72, que é o último número que nós temos aqui, dividir por 8, resulta em 9. Se dividirmos por 9, resulta em 8. Fazendo 72 dividido por 7, nós temos o resto 2. E aqui eu até queria parar um pouquinho nessa divisão, né? No caso aqui, ó, 7 dividido por 7 deu 1. A gente coloca o 7 aqui, faz a continha de menos, e abaixo 2. Aí guarda essa regra com vocês, que tem muita gente que tem dificuldade de fazer essa divisão. Quando você abaixa um número, você tem que fazer a sua operação, tá? Senão ficaria aqui o nosso quociente igual a 1. Eu vou fazer aqui em cima 72 dividido por 7. Nós vamos fazer a nossa divisão, né? 7 aqui, 7 dividido por 7, 1, tranquilo. E agora eu abaixo o 2. Quando você abaixa um número, você tem que fazer o cálculo, tá? Então, 2 dividido por 7 é possível fazer? Não, então é 0. Tá? Senão o nosso quociente aqui iria ficar igual a 1 e estaria errado. Então guarde isso. Se você tem que abaixar um número, você vai fazer o cálculo. Na letra D, ao dividir os resultados encontrados por 2, essas divisões são ou não são exatas? Quais os resultados e os restos dessas operações? Então, apenas lembrando, né, nós temos aqui como resultado 56, 63 e 72. Se eu dividir o 56 por 2, resulta em 28 e o nosso resto é zero. Se eu dividir o 63 por 2, nós temos como resposta 31 e o nosso resto é igual a 1. E por fim, se eu dividir 72 por 2, nós temos como resultado 36 e o nosso resto é zero. Número 4, leia a afirmativa abaixo. Depois escreva um parágrafo comentando. Podemos encontrar os divisores de um número natural determinando seus fatores. Então, nós já vimos isso nas atividades anteriores, né? Eu já tinha até alertado para vocês. Então, essa afirmativa ela está correta. Porque se nós temos se nós temos um número que é representado por dois fatores, né? Por exemplo, 2 vezes 3, 6. Esse 6 ele é múltiplo de 2 e 3. Então, 2 e 3 são fatores dele. Se 2 e 3 são fatores de 6, nós já vimos, já provei para vocês aqui, que eles também são divisores. Então, dá para eu fazer 6 dividido por 3, que dá 2, e 6 dividido por 2, que dá 3. Tá bom? Então, a afirmativa está correta, pois os fatores de um número natural são sempre divisores deste número. Na atividade número 5, encontre os divisores naturais dos números abaixo. Então, aqui nós temos 18, 100 e 25. Como a gente acabou de ver, os fatores de um número são também seus divisores, então vamos procurar todos os fatores desses números. O número 18, os fatores de 18, 1 e 18, 2 e 9, 3 e 6, e aí chegou aqui no 3 e 6, aí a gente só inverteu depois, né? 6 vezes 3, 9 vezes 12, 2 e 18 vezes 1. Ou seja, quais são os divisores de 18? 1, 18, 2, 9, 3, 6
e aí a gente não vai repetir aqui embaixo, né? Porque são os mesmos fatores que estão aqui em cima nas 3 primeiras linhas. Então, os divisores de 2, 1, 2, 3, 6, 9 e 18, colocando aqui em ordem crescente. Os divisores de 100, quais as multiplicações, quais são os produtos que nós conseguimos com resultado igual a 100? 1 vezes 100, 2 vezes 50, pode ver ó, que o primeiro fator aqui eu pego sempre em ordem crescente. Então, ó, 1, tem algum número que multiplicado por 100 resulta Desculpa, tem algum número multiplicado por 1 resulta em 100? Sim, 1 vezes 100. Depois eu fui para o 2. Tem algum número? O 50. O 3 não tem, né? O 4 vezes 25. O 5 vezes 20. Aí o 6 não tem, o 7 não tem, o 8 não tem, o 9 não tem, o 10 tem. Então, chegou aqui no 10 vezes 10, aí encerrou, né, todos os fatores que nós temos. Por quê? Porque depois vai aparecer aqui o 20 vezes 5, o 25 vezes 4, o 50 vezes 2 e o 100 vezes 1. Aí eu não vou colocar aqui de novo, porque esses já são suficientes, né? Aqui eu coloquei apenas para relembrá-los, que a gente vai ter os fatores repetidos, né? E aqui eu já coloquei somente o necessário. Então, os divisores de 100 são 1, 2, 4, 5, 10 e 100 em ordem crescente. E os divisores de 25, né, a gente começa com 1, 1 vezes 25, 25. 2 não tem, 3 não tem, 4 não tem, o 5 tem, que é o 5 vezes 5. Então, quais são os divisores de 25? Apenas 1, 5 e 25. Questão número 6, olhando para a multiplicação 15 vezes quadradinho igual a 105, qual é o número que está escondido pelo quadradinho? Aqui é o seguinte, nós vimos que os fatores de um número são também seus divisores. E o que acontece quando eu faço, vou colocar aqui em cima para vocês, ó, uma bem fácil, 2 vezes 3 igual a 6. Quando eu tenho o meu número, o meu resultado, né, o produto aqui, e a gente já sabe que o 2 e 3 são divisores desse número, o que acontece se eu faço 6 dividido por 3? O resultado é o outro fator. Se eu faço 6 dividido por 2, o resultado é o outro fator. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Eu vou pegar o 105 e dividir por 15 e o resultado vai ser o outro fator. Dividindo 105 por 15, nós temos resultado igual a 7. Né? Se eu fizer 105 dividido por 15, eu vou ter que fazer de uma vez, né? 105 dividido por 15, e aí a gente vai ter o resultado igual a 7. Então, o 7 é o valor que está escondido aqui do nosso quadradinho, tá certo? Então, essa foi a nossa correção da semana 2, PET volume 3, referente ao sexto ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários, que o mais breve possível eu respondo para vocês. Gostaria de pedir que vocês deixassem um like no vídeo e também compartilhassem com seus amigos. Tá certo? Então é isso. Até a nossa próxima aula.